Olá pessoa humana, meu nome é José Carlos Carturan Filho, sou diretor de desenvolvimento da Eleven Treinamentos e quero falar com você sobre comunicação não violenta. Imagine a seguinte situação: você é um garoto de ascendência judaica que chega a uma cidade dos Estados Unidos e no seu primeiro dia de aula os seus colegas te chamam por um apelido depreciativo, um apelido preconceituoso em relação aos judeus. Ao final da aula, dão a você uma boa dose de correção por meio de uma surra bem aplicada. Isso vai se repetindo sucessivamente dia após dia. Além disso, na sua casa, o seu pai tem uma comunicação dura e opressora. Soa agressiva a maneira como ele trata a você e todos os demais membros da sua família. O tempo vai passando e tudo isso vai se intensificando, até o momento em que, quando você chega na adolescência, percebe o impacto que isso trouxe à sua vida, em várias esferas. Pode ser uma situação comum a muitas pessoas, não é? Mas essa é a história de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que ao chegar na adolescência percebe o quanto isso havia impactado nos seus afazeres, nas suas tarefas do dia a dia e na maneira como enxergava o mundo. A partir disso, Marshall Rosenberg começou a estudar psicologia, dedicou-se à carreira e no início pensou que a melhor maneira de lidar com essa tratativa dita agressiva era taxar as pessoas que agiam assim como pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos. Felizmente, um professor que passou pelo seu caminho no tempo da faculdade mostrou a ele que, agindo dessa maneira, ele estaria sendo tão agressivo e taxativo como as pessoas que ele reclamava que haviam sido com ele. Felizmente, nesse caminho, Marshall Rosenberg encontrou outros familiares, professores, amigos que o acolheram e fizeram-no entender que a comunicação era sim algo primordial para o relacionamento entre as pessoas. Mais tarde, já formado em psicologia, Marshall Rosenberg começou a definir um modelo de comunicação que seria destinado à tratativa de pessoas em relação a outras de modo mais respeitoso, de modo mais cordial e gentil. A isso, ele deu o nome de comunicação não violenta. E aqui já vai uma curiosidade. Toda essa teoria data de 1960 nos Estados Unidos, mas o livro chamado Comunicação Não Violenta só foi publicado em 1996. Marshall Rosenberg já é falecido, mas ele deixou para muitas pessoas um legado muito forte. Esse padrão de comunicação foi utilizado na década de 60, também nos Estados Unidos, em conflitos raciais muito latentes. Era um momento muito difícil da história norte-americana, as comunidades estavam em constante conflito e esse tipo de comunicação, esse padrão de comunicação começou a ser utilizado para mediar esses conflitos. O sucesso foi tão grande que em algumas escolas norte-americanas, pais, professores, os membros da comunidade e os alunos começaram a ter um senso de integração muito maior porque começaram a respeitar uns aos outros. Os termos da comunicação não violenta foram sendo aprimorados e hoje ela é chamada também de comunicação não ofensiva ou comunicação empática. Com o passar do tempo, outros órgãos, inclusive tribunais, foram aderindo à comunicação não violenta e treinando os seus profissionais para que eles servissem como mediadores desses conflitos e pendências jurídicas. Mais adiante, já na década de 80, isso começou a ser introduzido no contexto corporativo e algumas empresas passaram a adotar, associado a um modelo de transição de lideranças, a comunicação não violenta. Da década de 90 para cá, isso tomou uma proporção muito maior e hoje esse modelo é praticado em muitas empresas, em muitas escolas, inclusive no Brasil, além de 60 países em que há programas específicos em que a comunicação não violenta é utilizada para mediação de conflitos, para treinamento e desenvolvimento de equipes, para melhora na harmonia da relação entre as pessoas e também em ambientes terapêuticos, em psicoterapia, para que as pessoas sintam-se mais à vontade no momento de expressar os seus sentimentos. Mas o que seria a comunicação não violenta? De modo mais amplo, uma comunicação que visa um padrão respeitoso, cordial, porém assertivo de comunicação, que faça com que as pessoas sintam-se assistidas, contempladas, respeitadas e ao mesmo tempo à vontade em se posicionar sobre determinados pontos, sobre suas opiniões e principalmente trazerem possibilidades de mudança e de melhorias à organização ou ao ambiente em que atuam. Paralelo a isso,
outros programas foram sendo destinados a empresas e se basearam em 4 pilares, que são os 4 pilares da comunicação não violenta. O pilar 1 é chamado de pilar da consciência e passa por uma análise nossa, no sentido de verificarmos como tem sido o nosso padrão de comunicação no dia a dia. O bom é que isso serve para o nosso ambiente corporativo, mas serve também para as nossas relações sociais, familiares e principalmente na criação dos nossos filhos. Como será que nós estamos nos comunicando? Como será que nós estamos interagindo com as pessoas? E o mais relevante desse primeiro pilar, como essa comunicação impacta aos demais? A nossa comunicação permite que as pessoas sintam-se à vontade para conosco ou faz com que as pessoas sintam-se o tempo inteiro tensas, preocupadas se vão nos agradar ou não? O segundo pilar tem a ver com o pilar da linguagem. Como nós usamos a nossa comunicação verbal e não verbal. Como nós nos expressamos por meio das palavras, mas como a nossa linguagem corporal, que é a principal responsável pela eficácia na comunicação, atua dentro desse contexto. O terceiro pilar é o pilar da comunicação. E então talvez você pergunte, poxa vida, José Carlos, mas você já não falou do pilar da comunicação anteriormente? Não, eu falei do pilar da linguagem, mas nós precisamos lembrar que comunicação é um processo bilateral e neste caso o pilar da comunicação diz respeito exatamente ao outro ponto, a escuta, a chamada escuta ativa. Preste atenção, ouvir é um processo passivo. Se eventualmente você não tiver uma deficiência auditiva, você está ouvindo o que eu estou falando. Talvez uma outra pessoa que esteja passando pelo ambiente, ainda que não esteja prestando atenção na apresentação, está também ouvindo a minha voz. A escuta, por si, é um processo ativo e ela precisa ser designada frente a todas as pessoas e situações para que elas sintam-se aptas a comunicarem-se conosco. Isso faz com que elas se sintam respeitadas e aumenta inclusive a chance de uma interação melhor entre pessoas, grupos e equipes. E por último, o quarto pilar é o pilar da influência, que é a percepção que nós temos de ter, que é fundamental nós dividirmos responsabilidades, compartilharmos ações, atitudes, delegarmos tarefas e principalmente, além disso tudo que eu já mencionei, o pilar da influência faz com que nós possamos refletir que infelizmente muitas vezes nem tudo está no nosso controle e que nós precisamos muitas vezes abrir mão disso e expor as nossas vulnerabilidades e entendermos que nós não saberemos tudo sempre, não teremos a resposta para tudo. Quando nós juntamos esses 4 pilares, o ambiente fica mais favorável para que as pessoas comuniquem-se, troquem ideias e sintam-se mais acolhidas naquilo que vão falar. Dentro do ambiente profissional, cada vez mais esse modelo de comunicação ou algumas ferramentas utilizadas têm sido colocadas em prática justamente pelas mudanças que vêm acontecendo nos últimos anos, tanto do mercado como um todo, mas principalmente das gerações que inegavelmente vão mudando e aumentando ainda mais a nossa exigência no momento de nós nos comunicarmos. Há um caso bastante interessante que eu gosto de mencionar, em que nós, da Eleven, participamos junto a uma empresa de um programa voltado à melhoria da comunicação, utilizando ferramentas da comunicação não violenta. A título de curiosidade, havia uma certa tensão entre líderes e liderados em vários departamentos. Numa percepção um pouco mais profunda, depois de uma análise diagnóstica que nós fizemos, chegamos à conclusão, junto aos gestores, que o grande causador era uma comunicação mais dura, mais ofensiva, às vezes agressiva e desrespeitosa. Com o passar do tempo, fomos inserindo algumas ferramentas dessa comunicação não violenta no dia a dia, de modo gradual, sem levarmos em consideração que o que estava sendo feito anteriormente era completamente errado, mas sim inserindo novas vertentes e novas diretrizes para que as pessoas sentissem-se cada vez mais aptas a se comunicar. Para que nós tenhamos uma ideia, naquele momento, algumas pessoas simplesmente se furtavam a dar opiniões porque sabiam que seriam desrespeitadas, ou pelo menos pensavam isso. Com o passar do tempo, e isso demorou, é claro, um certo tempo, a comunicação não violenta foi sendo uma mola propulsora para que os relacionamentos melhorassem, para que a comunicação fosse um pouco mais fluida, para que arestas fossem aparadas e principalmente para que as pessoas se sentissem à vontade, inclusive para assumir seus pontos fracos, técnicos e pessoais,
exporem aos colegas que realmente não estavam aptas completamente a fazerem aquilo. Num primeiro momento isso pode parecer um pouco ilusório, até utópico. Talvez algumas pessoas até tenham a ideia de que isso pode soar como uma fraqueza do líder para com o liderado e do liderado para com o líder. Esse caso prático, somado a tantos outros relatados na literatura e compartilhados com outros colegas que trabalham em empresas, fez com que nós passássemos a adotar cada vez mais a comunicação não violenta como uma das ferramentas utilizadas no dia a dia de empresas, principalmente para a obtenção de metas, resultados e para que os relacionamentos sejam mais estruturados e harmônicos. O bacana nisso tudo é que nós podemos usar as mesmas ferramentas e essa mesma tratativa com as pessoas ao nosso redor. Em casa, muitas vezes, sem percebermos, nós acabamos usando uma comunicação ofensiva com filhos, com esposa, esposo, com os familiares de modo geral. Muitas vezes, ainda que verbalmente nós não falemos nada, a nossa linguagem corporal vai fazendo com que as pessoas se sintam retraídas em comunicarem-se conosco. Com o passar do tempo e com uma leve mudança de postura de nossa parte, a tendência é que os nossos relacionamentos fiquem melhores, fiquem mais harmônicos e fiquem muito mais saudáveis. A minha pergunta a você é: você consegue fazer uma autoanálise desses 4 pilares? Pilar da consciência, no como a sua comunicação impacta os demais, pilar da linguagem, como sua linguagem verbal e não verbal interferem no dia a dia na comunicação com as pessoas. O terceiro pilar da comunicação, o quanto você está verdadeiramente apto a escutar ativamente, prestando real atenção no outro, sem interromper e minimizando a chance do outro se retrair na comunicação. E por último, o pilar da influência, o quanto nós estamos dispostos a compartilhar poder, influência e por conta disso aumentar a autonomia das pessoas e dar a elas uma maior possibilidade de autodesenvolvimento. Perceba a amplitude de atuação da comunicação não violenta, comunicação não ofensiva ou comunicação empática, se você preferir. E então, qual seria esse exercício que nós poderíamos fazer? Quais as reflexões que nós poderíamos fazer da nossa postura diante da equipe, da postura da equipe entre os componentes desse time? Como nós poderíamos utilizar esses pilares para uma melhoria gradual? Lembre-se, quando nós falamos em comunicação não violenta, estamos falando em algo prático e não algo utópico, desde que estejamos minimamente dispostos a refletir a respeito disso. E além disso, a comunicação não violenta faz também com que aquilo que nós estamos sentindo seja categoricamente dito. Talvez seja interessante nós pensarmos em como isso pode fazer a diferença na nossa vida daqui por diante. E então, que tal experimentarmos algumas ferramentas dessa comunicação não violenta no nosso dia a dia, dentro da empresa e em nossa casa? Um forte abraço e até breve.